Vamos então, hoje, tratar de um assunto bíblico, um assunto muito importante. Pecado, prevenção, consciência e mudança. Vamos dizer isso juntos? Pecado, prevenção, consciência e mudança. Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Samuel 11 e 12. Abra e deixa ela aberta nesse livro. 2 Samuel 11 e 12. Às vezes, gente, eu vejo algumas pessoas com a expressão, dizendo assim, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, 2 Samuel. Não, está errado. É 1 Reis, 1 Samuel, porque é o livro, tá? Não é a pessoa. Então, está errado. Primeira carta de Paulo aos Romanos, aí está certo. Segunda carta de Paulo, aí tudo bem, né? Mas aqui é livro. Uma coisa é livro, outra coisa é carta. Vamos ler apenas o verso 27. Depois você fica com a sua Bíblia aberta e a gente vai fazer referências devido ao tempo. Todos juntos. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Mais uma vez. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Também no verso de número 13 do capítulo 12. Todos juntos. O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então nós vemos aqui no verso do capítulo 11 a tragédia, o problema, o dano, não é? Que o pecado traz. Pecado desagrada ao Senhor. Mas o pecado na vida de um cristão não é um fim em si mesmo. O texto continua e vai para o capítulo 12. E aí, essa mesma pessoa que pecou teve uma atitude de arrependimento, que foi Davi. E aí o que veio? O Senhor o perdoou e você não morrerá. Então nós vamos ver nesse estudo a realidade do pecado e o poder restaurador da graça. Vamos ver isso juntos? A realidade do pecado e o poder restaurador da graça. Como líderes de célula, nós temos que sempre estar sinalizando essas duas perspectivas. O problema, porque o pecado não é bom, o pecado traz dano, o pecado prejudica o pecador e quem está em volta dele, não é? Uma pessoa que cai no pecado do cigarro e do vício, ela prejudica só a si própria? Não, ela, mas todo mundo que na casa vive com um fumante é prejudicado também. Não é? Assim também é o alcoólatra, assim também é a pessoa que adultera. O pecado é ruim para ela, mas para todo mundo. Então, tem a realidade do pecado. Mas também, como igreja, nós não podemos ser uma igreja que só fala da condenação do pecado. Nós temos que ser uma igreja que o tempo todo está sinalizando o poder restaurador da graça. Porque essa é a boas novas. Isso é uma igreja propositiva e positiva. Porque a igreja não existe para os santos, a igreja existe para os pecadores. Então, que a sua célula e a nossa igreja seja um ambiente de restauração do pecador, um ambiente de graça. Neste mundo, ao longo da história da humanidade, todos nós temos presenciado essas duas questões. As duras realidades do pecado e suas terríveis consequências e o poder curador e restaurador da graça. Tem igrejas que se tornam muito negativas, porque elas só apontam para a primeira parte. Uma vez o pastor Rick Warren disse o seguinte, tem igreja que fala tanto de pecado, 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 que os não crentes olham para a igreja e falam assim, bom, eu já sei o que vocês são contra, mas dá para dizer o que vocês são a favor? Não é? Por quê? Nós somos contra isso, contra isso, contra isso, contra isso. Ok. Mas dá para dizer o que a igreja é a favor? Não é? Ela tem que ser também um ambiente positivo, um ambiente de amizade. Eu postei ontem no Instagram uma foto da festa junina do colégio e uma pessoa perguntou, festa junina cristã? Uau! Né?
está meio atrasado, né? Porque fizemos festa na roça há 15 anos. Paramos na 15ª edição, né? Mas propositalmente, eu pedi, nós encerramos a festa na roça pelos altos custos, ela, com o passar do tempo, ela ficou muito grande, e aí ficou muito cara, então nós deixamos que o colégio passasse a fazer, e as ICs também. Então, quem está com saudade da festa na roça, só olha a última página da sua revista, e você tem aí umas 10 opções para você ir, tá? Aí na revista dos lugares onde vai ter, inclusive em São José, lá no Campus Primavera. Porém, eu pedi para no colégio não chamar festa na roça. Por quê? O colégio, embora que ele é um colégio cristão, de princípios, e dentro de uma igreja, ele é um colégio para pessoas comuns. E todo colégio tem festa junina. Por que o nosso não vai ter? Então, 15 anos atrás, bota-se no meu lugar. Fazer festa na roça já foi uma quebra de paradigma. Gente, teve pastor, sério. Teve 2 pastores à época. Eu lembro da primeira festa na roça. A festa na roça, na verdade, foi a primeira coisa que aconteceu no espaço da José Longo. A gente nem tinha mudado para a igreja ainda lá, porque a gente mudou em agosto, no Dia dos Pais, de 2001, e a gente fez a festa em julho. Vieram 2 pastores, ficaram no portão da igreja para ver se alguma ovelha deles viria. O negócio era tenso, para eles hipertenso, né? Uma quebra de paradigma. Então, para não escandalizar alguns, colocamos festa na roça, né? 15 anos depois, hoje todo mundo já faz, e aí o colégio a gente procurou fazer festa junina. E foi jóia, beleza, aconteceu, tranquilo. Isso é só um sinal para mostrar para as igrejas, mas para mostrar, sobretudo, para o não cristão, que aqui tem graça, que aqui tem vida normal. A única coisa que a gente não quer é o pecado. Então, a gente não cultua o pecado e a gente também não fica apontando o pecado. A gente trata o pecado. É diferente. Não cultuamos o pecado, não celebramos o pecado, nós tratamos o pecado num ambiente positivo e propositivo. 6 realidades do pecado sobre a vida do ser humano. Aí no capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, que fala então da primeira parte, da dura realidade do pecado na vida das pessoas. E por isso que você, líder de célula, olha para mim, não passe a mão na cabeça da pessoa que está em pecado. Porque senão ela não vai sair do pecado. Se você passar a mão na cabeça, a primeira coisa que você precisa é fazer isso que nós vamos passar para você, mostrar a realidade. Primeira realidade, todos nós somos vulneráveis. Isso nos faz ser mais humanos, mais fraternos, de que alguém caiu, mas eu também posso cair. E quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, preencha aí que nós somos vulneráveis. O pessoal já está recebendo com antecedência, Kel? Está todo mundo aí? Então, quem tem já abriu aí, né? Vamos ler primeiro? Peço primeiro. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi era rei, Davi era um homem de Deus, Davi estava num lugar tranquilo, que era Jerusalém, o seu palácio. Quer dizer, tinha tudo para não cair, mas ao mesmo tempo nada disso blindava. Meu irmão, o fato de você ser crente, você líder de célula, você conhecer o Evangelho, você ter o Espírito Santo, isso não te blinda. Você continua sendo vulnerável. Eu continuo sendo vulnerável. Logo no verso 1, chamar sua atenção para esse fato. Todo servo de Deus está sujeito à queda. Vamos dizer juntos? Todo servo de Deus está sujeito à queda. Davi era escolhido, ungido, rei de Israel, nomeado por Deus, chegou a receber uma designação, um homem segundo o coração de Deus. Então,
ore muito pelos seus pastores, ore muito por você e vamos juntos nos ajudar, porque todos estamos vulneráveis. Ninguém cai porque pensa que é fraco. Caímos porque pensamos que somos fortes. Não, isso não vai acontecer comigo. Quem disse? Sua carne não melhora por si mesmo e o diabo nunca vai desistir de você. Essas duas realidades, porque nós somos vulneráveis. Vamos dizer isso juntos? Minha carne nunca melhora e o diabo nunca vai desistir de mim. Então, só por isso, você e eu estamos vulneráveis o tempo todo. Então, temos que cercar de oração, de cuidado. E aí, por volta dos 50 anos de idade, houve uma ocasião em que Davi estava desocupado, muito cuidado com a ociosidade, é a mãe de muitos pecados, andando à toa no seu palácio, não que estava sem nada para ser feito, claro que tinha, se o país estava em guerra, no mínimo ele devia estar em oração, né? Mas ele simplesmente cai na ociosidade, sem ir ao trabalho, sem estar orando, e aí sabe, quem não trabalha dá trabalho. 2, segunda realidade, todo pecado começa na mente. Todo pecado começa na mente. As coisas não começam nas mãos, mas na cabeça. Então, muito cuidado. Se você tem sonhado com algumas coisas, e isso você percebe que não é bom, repreenda esse sonho. Né? Porque sonho faz o quê? Alimenta. TV, internet, coisas que podem alimentar somente coisa ruim. Verso 2, numa tarde, diga comigo, numa tarde. Aí que mora o perigo. Levantou-se da cama e foi passear. E do terraço viu uma mulher bonita tomando banho. Viu com os olhos, cobiçou com o coração e fantasiou com a mente. Viu com os olhos, cobiçou com o coração e fantasiou com a mente. É impressionante. Gente, ninguém vai evitar a questão, e não é o fato, não é esse o ponto, você vai olhar uma pessoa e emitir uma questão de juízo, se você acha bonita ou feia. O problema é alimentar isso no coração. Na rua é comum, às vezes tem alguns homens que são tão insensíveis, tão descarados, que eles estão andando com a sua mulher, olhando a mulher dos outros. E às vezes anda assim, ó. Você vê isso às vezes em shopping. Ele está indo com mulher, com filho, aí vem a outra, tem um decote, né? Às vezes olha para trás. É impressionante. Olha com os olhos, cobiça com o coração e fantasia com a mente. É um processo. Só que depois vai passar para as mãos, não é? O que ganhar sua atenção, ganha o seu coração. O que ganhar sua atenção, ganha o seu coração. Os versos 3 e 4 relatam os detalhes com o que aconteceu no pecado sexual de Davi. Mas eu não preciso dos detalhes, né? Quando eu, às vezes, venho algumas ovelhas, está passando isso, né? Acho que é fruto, não tenho certeza, do trabalho das nossas células, né? Mas, às vezes, vinha pessoas diretamente e a pessoa vinha contar detalhes. Eu falava, me poupe. Vamos direto para o... Porque tem gente que gosta de contar os detalhes só dos negócios, né? Não precisa. Vamos logo para outra parte. 3. Terceira realidade. Diga comigo, terceira realidade. Todo pecado gera consequências. Verso 5, a mulher engravidou e mandou um recado para o Davi dizendo, estava grávida. Já pensou? O recadinho? É outra coisa que diminuiu. Agora eu não sei se eu me alegro ou se eu me preocupo. Antigamente, nas igrejas evangélicas, a quantidade de gravidez antes do casamento era muito alta. Agora diminuiu bastante. Eu espero, em nome de Jesus, que seja o trabalho da Juventude é Leve, da série Minha Vida Não é Cinema, do livro Minha Vida Não é Cinema, do Marcos e da Mariana, do sistema de namoro com a corte aqui na igreja. Não é? Amém ou não amém? Porque
coisa mais rara do mundo, é uma gravidez antes do casamento. Você já sabe do que eu estou falando. Eu espero que o fato seja a primeira opção, e não segundo a questão do que muitos pais fazem. Oi, filha, e aí? Já percebi que você menstruou, já está na puberdade, então não esqueça de levar a... Vou falar em inglês, o condom. Tá? Porque também, pela realidade do mundo, muitos pais, com medo disso acontecer, estão preferindo ir pelo caminho mais fácil. Filho ou filha, não é para fazer, mas se fizer, então, faz direito. Não é? Esse é um problema da sociedade que nós estamos vivendo. Então, eu espero que, em nome de Jesus, o caso da nossa juventude seja um caso de consciência de que o namoro cristão é namoro, noivado, casamento e sexo. Essa frase, estou grávida, é uma frase que ela é terrível. Por quê? É uma ótima notícia na hora errada. Que é uma notícia mais maravilhosa do que gravidez, não é? Porque é uma bênção de muitos, mas não é uma bênção de todos. Então, é uma notícia maravilhosa. Estamos orando aqui pelo Murilo e pela Kella, pela gravidez, o Sandro e a Sabrina, né? Queremos celebrar com eles. Mas como? Dentro do caso deles, são casados, não é? Então, é uma notícia maravilhosa que vem da forma errada, não é? Dentro da perspectiva errada. Por quê? Vem acompanhado de pecado. E aí é o problema. Quantos jovens estão fazendo isso antes da hora, e aí uma hora pode dar problema. Mas a gente sabe, e estava orando com um pastor esses dias, que passou por essa situação com a sua filha, e eu disse para ele o que está no livro Uma Vida com Propósito. Existe gravidez não planejada, mas não tem nascimento não planejado. Por quê? Porque a gravidez antes do casamento pode ser o problema que nós estamos falando aqui, o pecado. Mas o nascimento é bênção, não é? E a criança não pode ser rejeitada porque os pais fizeram na hora errada. Na vida, tudo se paga. A gente só decide quando se paga agora ou se paga depois. Davi, naquele momento, deve ter ido à lua e voltado, né? Imagina, na hora que a notícia chegou. Está grávida. Quarta realidade. O pecado cauteriza a mente. Já é um outro problema. Cauteriza a mente. Verso 8. Aí, aqui nessa coisa, tem um problema, né? Vá para casa e descanse um pouco, né? Não é isso que está no verso 8, hein? A pessoa fica cega e ela entra na negação ou na justificativa, né? Tem essas duas coisas. Você vai falar com uma pessoa que está em pecado, ela nega. É uma coisa. O outro, ela justifica. As duas coisas são ruins. Porque a melhor opção é a admissão. Porque aí entra o processo de cura. Então, quando você pegar uma ovelha e você sabe que está errado, e ela vem com a negação e com a justificativa, primeiro, bota a mão no coração e diz, Jesus, seja bem-vindo aqui, permaneça e tem que tratar, porque se não avançar desses dois passos, nenhum tratamento vai surtir efeito, porque tratamento só vem se a pessoa sair da negação e da justificativa, e ela admitir. Todo tratamento só faz sentido se a pessoa admitir real consciência de erro. Se ela vier com a frase, pastor, isso aí não tem nada a ver, ou frasezinha complicada, né? Caso em foco, Davi teve uma ideia lunática e já tinha cometido o pecado, aí ele comete um crime. E esse é o problema do pecado. Se não houver arrependimento, ele tem evolução. E aí o que hoje é um pecado, amanhã pode virar um crime. Porque ele manda chamar Urias e dá a ele o seu dia de folga. Davi queria que Urias dormisse com Betseba e tivesse a relação com ela. Mas isso não aconteceu porque ele era bom demais.
Ele era íntegro demais para dormir enquanto os seus colegas estavam. Olha só, gente, o nível do negócio aqui. O rei consegue adulterar enquanto a sua tropa está guerreando. O soldado leal não consegue dormir enquanto os seus colegas estão guerreando. Uau! Que Deus nos dê esse senso de responsabilidade no ministério cristão. Amém? O diabo e sua carne vão sugerir, ninguém está olhando. E Davi não contava, o infiel não contava com a fidelidade do fiel. Verso 9 a 11, aí conta essa história da fidelidade de Urias. O verso 9 revela que Urias, muito fiel ao rei, não aceita o seu dia de folga. Quinta realidade. Pecado não confessado gera outros pecados. Verso 15, nela escreveu, põe Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Aí ele maquina o crime. Que em nome de Jesus, cada um de nós aqui, temos consciência imediata do pecado, para que ele não se torne um crime na nossa vida. Porque enquanto está no pecado, você se arrepende, a consequência é uma. Mas se partir para o outro lado, aí a consequência fica pior. E, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós não podemos acobertar crime. Às vezes, nós somos muito amigo, muito irmão, e a gente mistura coisas. Você está tratando na cela com um caso, surgiu lá uma lesão física, você tem que orientar a mulher ou o homem a denunciar na polícia a Lei Marinha da Penha. Houve alguma coisa com relação a furto, a lesão de patrimônio, você não pode. Nós somos pastores. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que contratar um advogado e se defender na justiça, porque senão ela vai presa. E você não está autorizado a ir lá e aliviar para a pessoa, porque senão você está sendo conivente. Sabe aonde entra o papel da igreja? Ir na cadeia e orar pela pessoa. Ir na cadeia e orar pela pessoa. Senão daqui a pouco a coisa começa a ficar uma relação meio que promíscua. A pessoa comete aí um crime, bate na mulher, faz agressão física, e a gente está tratando o assunto na base anterior do pecado. Mas o negócio já evoluiu para crime. Aí você vai falar assim, meu irmão, eu vou orar com você, eu vou te visitar. Se você for preso, eu vou te visitar na cadeia, é o meu papel como seu líder, o seu pastor. Porque não pensa, meu irmão, olha para cá. A coisa mais fácil que você faz é a reunião da sua célula na sua casa. Eu já disse isso. A coisa mais fácil de um líder de célula fazer é a reunião na sua casa de 1h30, terça-feira, começando pelo caldinho. O difícil é ir lá na cadeia se o cara atravessou a linha do trem. Não é verdade? Mas tem que ser. Então não dê jeitinho. Por isso que você tem que falar sobre o pecado previamente as consequências dele. Porque, mas a igreja não tem coração, não tem misericórdia. Não, não é isso. Nosso colégio aqui, se aparece uma criança com hematoma, já é pela Secretaria de Educação. Tem que acionar o Conselho Tutelar. Não tem conversa, não tem nada, tem que chamar. Os dias são maus, gente. Não é? Os dias são maus, é diferente. As coisas estão diferentes. E aí, no verso 27, é importante sabermos que Deus não gostou do procedimento de Davi, porque Davi desagradou o Senhor. Ele fez o que era mau. E é isso que é pecado. Grifa o verso 27, porque é isso aí que é pecado. É desagradar o que o Senhor quer para a nossa vida. Essa é a definição de pecado. Fazer o que o Senhor não quer que a gente faça. O pecado encontra esse terreno úmido e obscuro aí. Sexta realidade, todo pecado um dia é descoberto. Vamos ler isso juntos? Todo pecado um dia é descoberto. Todo. Por quê? O diabo ele seduz e a carne não melhora. Só que na hora que a casa cai, o diabo é o primeiro a acusar. Ele é o primeiro a acusar. 2 Samuel 12:9.
Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que o Senhor reprova? Olha que interessante. A Bíblia não trata primeiro o pecado, mas a causa, a consequência. A causa. Qual foi a causa do pecado de Davi? Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que o Senhor reprova. Aí está a consequência. Gente, ninguém cai lendo a Bíblia, jejuando, orando, fazendo devocional Pai Nosso, Pão Nosso. Quem está fazendo? Joia. Agora, começa aqui. Não dou o dízimo ali, não leio o devocional aqui, não oro. Aí daqui a pouco está mais vulnerável ainda, porque fazendo tudo isso ainda somos vulneráveis. E aí vem aquilo que vai acontecer inevitavelmente comigo, com você, com qualquer um, se foi com Davi, o verso 7 do capítulo 12. Agora vamos para o capítulo 12, que mostra, e o verso 7, você, Davi, é o homem, você roubou Betseba, você é um assassino, você é um egoísta. Uau! O profeta ali, trazendo a dura realidade da consequência do pecado de Davi. Davi chegou ao fundo do poço, está esmagado, veja o que o pecado fez. Aqui as coisas começam a mudar de direção, porque no capítulo 12, não fala só da confrontação de Natã com Davi, fala do arrependimento e da consciência de pecado que Davi teve. Então, a graça começa a agir quando? Primeiro, existe consciência do pecado, verso 13. Pequei contra o Senhor. Olha só, aqui você vê que ele entendeu. Ele não fala que pecou contra Urias ou Betseba. Aqui mostra que ele entendeu. Opa, peraí. É contra o Senhor que eu pequei. Não tem nada a ver, os homens é só os usados. Não é? E aqui a gente vê arrependimento versus remorso. São duas coisas diferentes. A Mariana foi questionada sobre isso no conselho dela e respondeu muito bem. A diferença do arrependimento e do remorso. Lendo um livro esses dias, do Denis Seu, que essa igreja que eu falei que a Mariana e a Leila vão visitar, ele estava tratando um assunto muito interessante. E a gente tem que ter esse cuidado com as nossas ovelhas e os nossos líderes. Se a pessoa vem nos falar previamente e ela já tem uma história com Deus, olha, ninguém sabe, eu me arrependi e quero confessar. Ali, gente, já está aplicada a disciplina. O Senhor já aplicou a disciplina. Então, você pode, para com a pessoa, aliviar. Por quê? Porque ela já está sendo disciplinada. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não aplicar uma punição. Se Deus quer aplicar uma punição com a pessoa, Deus faz, porque Deus é Deus, Ele faz qualquer coisa. Mas nós temos que cuidar para não entrar no aspecto da punição, é diferente. Uma coisa é a disciplina. Disciplina é aplicada para quem foi pego, é o caso de Davi. Davi não confessou, Davi foi denunciado pelo profeta. Então aí tem que entrar um processo de disciplina, porque a pessoa não entrou. Mas se a pessoa procurou, gente, quanta gente que está vivendo 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quem já viu bicho de pé? Tem gente que não viu porque não quis, né? Quando era criança, passou um palo perto lá. Gente, quando ele passa um pouco, se você olhar com uma lente de aumento, é um bicho tão feio que tem cabelo. Né? E o que acontece? Ele se alimenta do quê? Da carne. É a carne que alimenta. Pecado oculto é alimentado por quê? Pela carne. Agora, se a pessoa não foi denunciada, aleluia, é fruto da sua oração, do seu amor, da igreja, do ambiente, da atmosfera.
Aí a pessoa vem e ainda recebe uma punição. Então, saiba aplicar a disciplina se a pessoa foi denunciada ou se veio à tona. Mas pega leve dentro da perspectiva se a pessoa com Deus foi convencida pelo Senhor, aí ela já foi disciplinada e ela veio prestar conta. Aleluia, que isso aconteça aos montes. Amém? Agora, se a gente aplicar uma disciplina severa com quem confessou, o que a gente vai incentivar? Fala mais alto. O não confessar. Porque o camarada vai falar assim, olha lá, eu me confessei e me estrepei. Vou ficar quieto. Vou falar só para Deus, porque Deus... Então, a igreja desenvolveu um ambiente de graça, é mostrar para aqueles que Deus está falando, que eles vão encontrar na igreja um ambiente seguro. Não é só no celebrando, é na igreja como um todo. Agora, é claro, por outro lado também, se foi descoberto o pecado e não há disciplina, aí gera o oposto. Gera o quê? O incentivo para o pecado. Aí que a igreja entra o equilíbrio. E você tem que trabalhar com essa perspectiva, líder de célula lá na sua célula. Não passa a mão no pecado, porque você vai incentivar mais pecado. E não puna o pecador arrependido, porque você vai incentivar pecado oculto. Pegou? Então, quando há a consciência do pecado. 2. Quando você recebe o perdão de Deus, verso 13, a parte B, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Quem morreu foi o filho dele. 3, você supera a dor da perda. Isso é uma outra coisa, que existe a dor, mas ela é superada. O remorso não. Só fica com remorso, às vezes morre com remorso. Por quê? Não tem como voltar mais atrás. Agora, no ambiente da graça, a perda, o luto, a dor é superada. Versos 22 a 24, aí ele fala então da relação. E temos aqui a base bíblica também, para quando alguém perguntar para você sobre se criança morre e vai para o céu. Existe uma teologia puritana, calvinista, que diz que todo aquele que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador vai para o inferno. Eu não encontro base bíblica para isso. Claro que tem poucos textos que falam sobre a salvação de crianças, mas esse é um deles. E para mim, se tem um verso na Bíblia, para mim já é suficiente. Porque uma teologia ela pode ser baseada em muitos versos, mas ela não pode ter nada contradizendo ela. E se eu falar criança vai para o inferno, eu estou dizendo que esse texto aqui está errado. E a Bíblia não pode se contradizer em um verso só. E tem também a palavra de Jesus que diz que são das crianças o reino dos céus. E eu também quero ver esses teólogos de igreja de 50 membros, fundamentalista, num velório de um pai de criança, crente, fiel no Senhor Jesus, que o seu filho está ali, que morreu com 1 ano de idade, fruto de leucemia, e ele ter a coragem da falta de graça, de misericórdia, de amor, de perdão, de sensibilidade, de dizer, seu filho foi para o inferno. Ele vai ficar lá sozinho na igreja dele. Né? Por quê? Porque às vezes a gente quer saber mais do que a Bíblia, gente. A gente esquece que a gente pode, como teologia, estudar a Bíblia, mas vai ser sempre estudo do homem acerca de Deus. Como Paulo disse em 1 Coríntios 13, agora vemos por espelho e em enigma. Eu não quero ser pastor de uma igreja que estuda a Bíblia e quando chegar no céu nós vamos dar aula para Jesus. Né? Como disse Mark Twain, escritor de contos norte-americanos, eu não estou preocupado com o que você não sabe das Escrituras e não pratica, mas sim com o que você sabe e não pratica. Porque ninguém aqui vai ser julgado pelo que não sabe.
Vamos ser julgados pelo que sabemos e não praticamos. E por isso que o julgamento não vai vir pelo conhecimento da teologia ou da Bíblia. O julgamento vai vir só no base da fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Só isso. E não no base do quanto você conhece ou não de teologia. Conhecer teologia, conhecer os textos bíblicos no original, fazer exegese, hermenêutica, homilética, é ótimo. Mas para nós, não é para Deus. Não é? Eu gosto da expressão do culto em inglês. O culto em inglês chama service. Por quê? Porque é um serviço. O nosso chama culto. Aí tudo o que acontece aqui remete para Deus. Porque culto é só a Deus. Mas não é só culto, é um serviço. Por exemplo, eu estou pregando nesse momento, dando uma aula para quem? Para vocês ou para Deus? Eu não tenho pretensão de pregar para Deus. Se você tem, problema é seu. Né? A recepcionista está lá embaixo para quem? Para as pessoas. O serviço do som. O serviço do multimídia. O serviço é para Deus e as pessoas. E a adoração no serviço é para Deus. Então, na verdade, tudo que acontece no culto para Deus é o louvor que vem através do dízimo, da oração e do canto. O resto é tudo para a comunidade. Não é? Às vezes a gente tem gente que dessacralizar um pouquinho as coisas. Não é? E entender que a gente faz as coisas para Deus e para as pessoas. Não é? Às vezes eu vejo umas músicas muito brega, né? E a nossa rádio, a gente tem uma caça à música brega. Se você ver, pode denunciar, tá? Porque às vezes escapa, sabe? Mas a gente tem assim, um monte de polícia gospel de música, né? Porque tem umas músicas, gente, que... Quem diz que a gente trabalha no nível dos homens, a gente estuda no nível dos homens, e por que a gente só pode compor música de louvor? A sua vida tem que ser de louvor. Então, se eu faço uma música sobre a natureza, sobre a vida, sobre como... Por exemplo, você não vê música gospel de namorado do jeito que deve se namorar. Aí esses dias eu estava ouvindo uma música assim, que no final eu achava que era a relação de um homem com a mulher. E no final fala que aquilo era para Deus. Ficou tão esquisito, não é? Então, o pecado, gente, é ouvir música que fere a palavra de Deus. Mas o céu, a terra, a humanidade, o ser humano, tudo isso é beleza e que deve estar na adoração. Agora, é claro, eu posso também compor músicas específicas de adoração a Deus, mas não só. Porque antes de compor uma música, a sua vida tem que ser uma melodia de adoração a Deus. Tem muita música que é só para ganhar dinheiro, gente, transvestida de música de louvor a Deus. É na batida do que a turma quer ouvir. Eu espero que, em nome de Jesus, nós sejamos uma igreja apaixonada pelo Senhor, mas não uma igreja cheia de religiosos. Porque uma igreja cheia de religiosos gera isso. Eu não ordeno pastora, mas ordeno maçom. O que você acha que está mais digno diante do Senhor? Sempre digo, vai beber água sem copo? Não adianta ir com a mão fechada, porque você não bebe. Não adianta ir com a mão aberta, porque você não bebe. Tem que ir com a mão concha, para você beber. E é o mais difícil de ser igreja. E você sabe por que a gente é muito criticado como igreja? Porque a gente quer ser esse tipo de igreja, que condena o pecado, mostra as consequências, mas vai fazer tudo pelo pecador, para que ele tenha o final de Davi, não de Saul. Então você tem que entender que ser líder de célula numa igreja como a nossa, tem que ser esse líder do equilíbrio, do caminho. Porque, do contrário, ou vamos ser uma igreja liberal, que não somos, diga comigo, a PIB não é uma igreja liberal. E a PIB não é uma igreja fundamentalista.
ok? O que nós somos? Uma igreja bíblica, saudável, contextualizada, contemporânea, que vai ao encontro das necessidades das pessoas sem fazer a vontade das pessoas. Essa é a nossa pegada de igreja. E é difícil, porque você vai levar pancada dos dois lados. Mas adoração é decidir agradar a Deus do que aos homens. Amém? E fazer o seu reino vir à terra. Pecado oculto gera vida tensa e cansada. E o que nós queremos é uma vida aliviada e descansada na providência do Senhor. Consequência do arrependimento veio Salomão. Salomão representa a segunda chance de Deus para Davi. Olha, eu não desisti de você. Mesmo com o seu pecado de assassinato, com a sua ocultação de cadáver, foi 2 crimes, eu vou te dar uma segunda chance. Você vai poder casar com Betseba. E olha o que ele faz, gente. Urias, num futuro, podia ter morrido de outra morte, mas acabou morrendo ali daquele jeito. E a princípio, Betseba podia ir para outro homem, mas Deus quis dar ela para aquele que a desonrou. E aí entra o poder restaurador da graça. Desse casamento nasce um filho que se torna o rei de Israel. E o mais sábio, aqui tem uma lição, no Velho Testamento da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque do filho bastardo do pecado veio a mensagem central do Novo Testamento. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado na minha vida, na sua vida, na nossa família, na nossa igreja, não é um fim. É Deus trabalhando desde que haja arrependimento e quebrantamento. Amém? Você concorda com essa palavra? Fica de pé. Trabalhe esses princípios na sua vida e nas suas células. Amém? Querido, anota na sua agenda, eu vou orar encerrando. Dia 9 de julho, você não pode tirar férias, você não pode sair de São José dos Campos. 3 anos na colina, dia 9 de julho. E nós vamos celebrar com o telhado em construção e com 2 grandes novidades que eu não vou falar, você vai precisar ver. 2 grandes novidades que vão ser anunciadas, que vão trazer um novo momento na história desta igreja, tá? Então, 9 de julho, se você vier, verá. Amém? Pastora Vivian, pode orar, por favor, e assim encerrar. A Mariana vai estar aqui embaixo, você pode dar um abraço nela depois. Pai, eu quero te agradecer pela graça redentora, transformadora, que nos aproxima, Pai, nos traz a dignidade de entrarmos na Tua presença, de que como igreja também vermos tantas coisas acontecendo. Obrigada porque o nosso foco não é o pecado, mas o perdão. O nosso foco, ó Pai, é o amor, e o Senhor tem tratado isso conosco. Obrigada por essa palavra, Deus, esclarecedora. Uma palavra que traz alívio, uma palavra que traz proteção para a Tua igreja. Deus, hoje tantas coisas vivemos neste lugar. Nós enviamos estes líderes embaixo dessa palavra do nosso líder, Pai, para que eles, cheios da graça, do amor, da alegria de Te servir, em ambientes de adoração, possam, Pai, cuidar de milhares e milhares de pessoas. Obrigada por este tempo e até nos vermos outra vez para celebrarmos os frutos oriundos, Pai, de sementes espirituais em nosso coração. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um domingo abençoado.